mais uma vez agradecendo a Deus, podemos estar aqui presentes para levar a palavra da doutrina a vocês, né? E a todos nós, né? Que aprendemos sempre um pouquinho. Hoje, com a alegria de mais uma vez recebemos o irmão Felipe Salvaia, que tem um assunto bastante interessante para levar, como sempre, né? E que todos possam estar em paz, né? Com a fé renovada, né? E resiliência, que é o que mais andamos precisando hoje em dia, né? Com essa pandemia, né? Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Que Deus nos abençoe a alma, que Jesus, nosso bem e amado Mestre, possa mais uma vez, através da doutrina espírita, trazer luz para as nossas dificuldades, trazer luz para os nossos conhecimentos, luz diante de tantas questões que nós guardamos na vida, tantas inquietações que visitam a nossa alma, principalmente no momento de dor. E é nesse mergulho que fazemos, que passamos a entender qual o verdadeiro significado da vida, dessa vida que transcende o corpo físico, dessa vida além da matéria, dessa vida que é a verdadeira vida. É esse sopro que às vezes nos pega de surpresa e que nenhum de nós estamos isentos de deixar as vestes físicas. E a gente se pergunta, o que vai ser de mim? O que vai ser quando chegarmos o verdadeiro momento? E aí eu também pergunto, será que nós estamos nos preparando para esse grande encontro, para essa grande realidade que vai nos visitar a todos? Como está sendo o nosso processo de conscientização diante da verdadeira vida, que é a vida fora do corpo? Como dizia o Divaldo, né? Nós entramos e saímos do corpo sem nunca sair da vida. E aí eu pergunto, como está sendo o seu preparo diante das dificuldades da vida, diante desse encontro, onde nós vemos agora, nesse momento atual, tanta gente desencarnando? Como nós ficamos? Achamos que estamos imunes, que nós não vamos morrer, que nós vamos sobreviver e ficarmos isentos simplesmente pelo fato de ser espírita? E a gente sabe que não. Ontem até brincávamos, né, num estudo das capacidades e potencialidades do Chico Xavier. Nós vamos chegar a esse patamar, a esse padrão de conhecimento, a esse padrão evolutivo que essa alma chegou. Comentávamos com uma amiga brincando, né? Parece um personagem da Marvel, né? Tamanha a capacidade que ele tinha que nós nem sequer imaginamos. O verdadeiro Chico, né? Essa representatividade desse homem que desencarna em 2002 e continua até hoje nos trazendo livros e mais livros, mais de 534 livros. Há um tempo atrás, fazendo uma palestra aqui, falando sobre a vida dele, eram 524, quer dizer, mais 10 livros já foram editados. Então a gente vê a grandeza desse ser, que mesmo depois de desencarnado, continua produzindo história, continua produzindo material, continua enxugando as lágrimas, mesmo depois de não estar mais fisicamente conosco. E esse manancial de obras vem nortear a nossa existência, vem dar um novo rumo à nossa caminhada e à nossa compreensão como seres viventes. A partir do momento que nós fazemos esse mergulho no Espiritismo, não somos mais os mesmos. As nossas concepções de vida mudam completamente. A nossa ideia da existência passa a ter um novo direcionamento e até mesmo a nossa ideia sobre o desencarne, sobre a morte física, passa a ganhar uma nova dimensão, passa a ganhar um novo contexto diante de tudo aquilo que ele vem trazendo para todos nós. Esse material rico, esse material vivo, nos chama muito a atenção. A diversidade dos conteúdos são enormes, vai desde o romance
a conclusões científicas, da filosofia ao poema, é uma vasta gama de conhecimento. E nós, espíritas, ainda continuamos na margem. E a gente pergunta nesse momento de reclusão e de pandemia, quantos livros eu li? O que eu aprendi de novo acerca da existência, acerca desse material todo que o Espiritismo vem trazendo? Qual foi o meu mergulho? O que eu descobri de novidade que está movimentando a minha maneira de ver o mundo? E nós convidamos a todos que aqui estão assistindo a esse vídeo para que, caso queiram, participe conosco do estudo de uma das obras de grande significância. Eu diria que uma das obras mais marcantes que o Chico nos trouxe, que foi o livro Nosso Lar. A partir do momento que começamos a realmente estudar e não só a ler, ficamos muito impressionados. E aí passamos a entender a assertiva de Jesus, quando disse: há muitas moradas na casa do Pai. E aí a gente é logo arremetido para ideias de mundos habitados, de planetas, com seres mais evoluídos ou menos evoluídos, que também faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas nós esquecemos de pensar desse mundo paralelo que nos rodeia, dessas moradas que estão à nossa volta, e são inúmeras, segundo Emmanuel, que nós chamamos simplesmente de colônias espirituais. São muitas as colônias. E nós tivemos o nosso estudo daquela que o Chico nos trouxe em 1943. Ele recebe, pouco tempo antes, se não me engano, 2 anos antes, o André Luiz começa então a fazer aquele processo de afinidade fluídica com o Chico Xavier, para mais tarde desenrolar essas obras que fazem parte dessa coleção do Nosso Lar. E aí então, nesse período de aproximação, no dia 31 de março de 1943, o André Luiz então dá início às psicografias do livro Nosso Lar. Para que vocês tenham uma ideia, foi uma das mais longas psicografias que o Chico já trouxe. Durou cerca de 8 meses aproximadamente. Foi terminar lá para o dia 8 a 7 de setembro. Datas bem significativas. Se a gente for pegar o dia 31 de março, né, a gente pergunta à maioria dos espíritas o que aconteceu no dia 31 de março. Que data é essa marcante para o espiritismo? E aí a gente vai ver que foi o desencarne de Allan Kardec, né, acometido de um aneurisma. E aí os espíritos, né, com o auxílio do Emmanuel, escolhem justamente essa data para dar início a esse processo de mergulho nessa nova realidade, nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar. Até então nós tínhamos rudimentos do que seria o mundo espiritual, ideias muito imprecisas, muito desconexas. A gente vai ter um médium sueco, Emanuel Swedenborg, que traz alguns rudimentos do mundo espiritual, mas nem sempre com uma clareza e uma riqueza de detalhes, como nos trouxe o nosso Chico. A Madame de Esperança também, no século XIX, nos traz também algumas coisas sobre o mundo das sombras, como dizia ela. Uma médium fantástica de materialização, uma das únicas médiums na história da materialização que materializava animais. Tamanha era o seu potencial mediúnico. Também traz alguma coisa sobre o mundo espiritual. Houve um médium brasileiro também que trouxe alguma coisa, muito pouca. Mas, no entanto, Chico Xavier vem nos trazer a riqueza de detalhes acerca dessa colônia espiritual que está aqui acima do Rio de Janeiro, mais ou menos 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. E aí a gente vê, né, esse entendimento. Eu, quando li pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado, porque eu ficava me perguntando, mas como é que pode isso?
né? Mas é tão material quanto esse mundo que nós habitamos, né? Um pouco mais melhorado, um pouco mais evoluído, mas a gente vai ter muita coisa nossa que, na verdade, é cópia deles lá, né? A gente acha que é o contrário, né? Nós aqui somos iguais a lá, e é o contrário, nós somos uma cópia piorada do que vem a ser o nosso lar. Tem até aquelas teorias que dizem, né, que aqui a espiritualidade lança ideia no mundo terreno, né? Porque são outras alternativas, outras dimensões, né? Que acabam fazendo com que o mundo terráqueo nosso hoje acabe tendo alguma evolução a partir daí. Pois é, a própria invenção do avião, né? Os Estados Unidos comemora outro inventor, e na França o nosso Santos Dumont. Quer dizer, são ideias que são ventiladas em várias partes e que vem da colônia espiritual. Falando de avião, lá tem o aeróbus, né? Eu fiquei pensando, se em 1943 aquele transporte, como diz o Chico, que parecia um cisne, e o Chico fica muito impressionado, porque até então, quando aconteceu a visita do André Luiz, o Chico ficou meio lá, meio cá em relação a tudo aquilo que ele trazia. E é muito de se estranhar, porque provavelmente essa alma veio dessas colônias espirituais, né? Só que ele não tinha essa memória ainda como espírito. O Chico falava francês sem ter feito uma aula. Olha que coisa interessante. Falava horas e horas de francês e nunca teve uma aula de francês. Aos 4 anos de idade ele já conhecia o livro Evangelho, sem nunca ter tido em mãos um exemplar. Vocês imaginam, em 1907, eu acho que foi que o Chico nasceu, não lembro agora, no interior, lá em Pedro Leopoldo, no interior de Minas, uma criança ter acesso a uma obra dessa, que era até então discriminada sob uma visão muito católica, nem todo mundo tinha acesso. E quando tinham, muitos liam escondidos da família, como também foi o caso de Eurípides Barçanufo. E aí a gente vai ver o Chico ainda nessa estranheza, quando então o Emmanuel pede que ele se recolha em determinada noite, que se prepare, porque ali ele iria adentrar as realidades do mundo espiritual. E aí então ele é levado ao aeróbus, né? Um ônibus, mas com uma velocidade impressionante. Isso em 1943. O Chico descreve lá no livro todo o movimento do ônibus e tal, e como ele chegou. Os 2 assentos que estavam reservados a ele e ao Emmanuel poderiam ter volitado, né? Mas o Chico ia perder todo aquele detalhe daquela nave. Inclusive, na época das filmagens aqui no Rio de Janeiro, o protótipo que fizeram para que fosse filmado cenografia, né? Ele tinha 17 metros. Foi trazido lá do sul para o Rio de Janeiro. Olha que interessante. Imenso, enorme, aquelas carretas bem compridas, tentando aí trazer um pouco dessa realidade que foi que o André Luiz nos passou. E hoje, se a gente for parar para pensar, está muito mais evoluído. Se nós hoje temos uma riqueza em questão de tecnologia muito grande, né? As coisas hoje se multiplicam, os telefones são lançados hoje, no ano que vem já são ultrapassados, já surgiu um com a câmera melhor, com mais recurso, com mais não sei o quê. Vocês imaginam no mundo espiritual, em 1943, já com todo aquele progresso, o André Luiz descreve aparelhos na obra Nosso Lar, que hoje nós temos uma porção por aí parecidos. Então a gente vê toda essa riqueza de detalhes que o Chico vem trazer para nós, e me impressionou bastante saber que o Nosso Lar tem praças, e nessas praças tem árvores frutíferas, tem fábricas de suco, de roupa. Olha que coisa fantástica. E, gente, não tem pizza, não tem cafezinho. Se bem café eu não sei não, porque eu acho que café não faz tão mal assim não. Estou rezando para ter. Mas, olha quanta coisa, quanta mudança. A alimentação é totalmente diferente. Aqueles que gostam de um churrasco,
né, Carlos? Tem gente até que vem do churrasco para o centro, e aí a gente vê que não vai ter nada disso lá. No umbral tem, né? Aí a gente escolhe onde quer ficar, se quer comer uma carninha, pula o muro, né? Mas corre o risco de não conseguir. Corre o risco de não conseguir voltar. E uma das dúvidas, né, que eu fiquei, né, que carne seria essa? Que carne seria essa que existe no nosso lar? Que é uma preocupação de muitos, né? A gente está mais preocupado no que, aliás, é uma característica do ser humano, né? A gente constrói como se fosse viver 100 anos e come como se fosse morrer amanhã. Então, a alimentação é um processo ainda muito complicado na nossa vida. E lá, num dos capítulos do Nosso Lar, a gente vai ver a revolta que houve dentro do nosso lar, porque não queriam se enquadrar ao novo modelo de alimentação oferecida na colônia. E aí muitos espíritos se revoltaram, queriam a carne, alguns foram até presos, e a gente vai ver todo esse relato lá no Nosso Lar. E mais tarde, lá no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da obra, a gente vai ver o amigo espiritual, o instrutor de André Luiz, se não me engano, o Alexandre, falando que, devido à alimentação mais sutil, mais rarefeita, que acontece nas colônias espirituais, o espírito, através do seu perispírito, provoca uma mudança mais acentuada no processo. E ele entra, então, num processo de espiritualização. Olha que coisa interessante. Então, através da alimentação, nós temos uma conscientização que nos leva a um processo evolutivo. Não significa que quem come vegetais, o vegetariano, seja mais evoluído do que o outro, né? É apenas mais consciente, tá? Isso tem que deixar bem claro aqui pra gente. O Chico comia carne, né? E o Hitler era vegetariano. Então, assim, não significa evoluído, significa consciente, né? E a gente sabe que um dos grandes poluidores do mundo é a fabricação, digamos assim, da carne. E aí a gente vai ver que o povo de Marte, segundo a Dona Maria São João de Deus, ela vem falando que lá eles não se alimentam de vísceras. Inclusive, eu acho que Humberto Campos também fala nisso. Não se alimentam dos animais. E esse planeta conseguiu um processo evolutivo muito grande. E também por não ser um planeta belicoso. Eles começaram o seu processo evolutivo mais ou menos junto com a Terra, só que, graças a não ter tantas guerras como aqui, eles ascenderam mais do que a gente. Olha que coisa fantástica. E a isso tudo o Chico vem nos trazendo sobre a colônia espiritual. E ele recebia essas comunicações do André Luiz, que mais ou menos aí durou esse período que eu falei para vocês, de 8 meses, lá na fazenda do Rômulo Joviano, que era a fazenda modelo que ele trabalhava e que hoje é um museu da vida do Chico, né? A gente vai encontrar lá muitas primeiras obras que ele recebeu naquela época, inclusive o livro Nosso Lar. E o Nosso Lar, para que a gente tenha uma noção muito importante, é uma colônia de transição. Outras colônias existem, né? O Nosso Lar não é a única colônia, é uma das colônias, e não se habita lá em estado permanente. Os espíritos que vão para lá estão no momento temporário, né? Vão lá para se refazerem e aí sim ou voltarem ao mundo físico ou ascenderem a outras colônias, como foi o caso da mãe do André Luiz, que não está lá, está numa colônia mais acima. E aí a gente vai ver também sobre esse aspecto, uma visita do André Luiz muito interessante. A gente lê a obra e acaba não meditando. O André Luiz lá naqueles pavilhões começou a trabalhar, começou a despertar para a realidade maior. Ele que, segundo o próprio Chico, foi Carlos Chagas, a gente vê ali ele dormindo, vai visitar a mãe em sonho. E aí a gente se pergunta, como assim? Ele não é um espírito? O que ele deixa lá
no pavilhão onde ele estava trabalhando. E o que vai lá visitar a mãe se ele é um espírito, né? E aí a gente vai entender que ele deixa o perispírito lá e vai, num corpo mental, visitar a mãe que estava no mundo maior e que, com aquele perispírito, ele não conseguiria acessar esse outro mundo devido à matéria ser mais sutil do que aquele que ele se encontrava. Porque o nosso lar está muito perto das regiões umbralinas. É aquilo que eu falei, 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vê que o André Luiz não foi o único responsável em trazer essas informações. Segundo Emmanuel, houve um grupo de 12 sábios que trouxeram, que compilaram as informações, e o André Luiz foi o repórter dessas movimentações. A gente vai encontrar Clarencio, e que, para nossa surpresa, nesse nosso estudo que nós estamos fazendo às segundas-feiras às 8h30, nós chamamos a Nina Peixotinho, a filha do Peixotinho, para falar para nós. Por quê? Porque Clarencio é um dos ministros no nosso lar. O Clarencio foi aquele espírito que recolhe o André Luiz das regiões umbralinas, que nós já vamos falar. E aí, o Clarencio era um espírito assim altamente evoluído, um dos ministros, né? Nosso lar tem 72 ministros, vários ministérios, em cada ministério 12. E esses ministros, para que essa quantidade de ministro não existe para que a ideia ali elaborada não se personifique, não seja a ideia de um, mas de 12 responsáveis. Então o Clarencio, esse espírito evoluidíssimo, promoveu uma materialização na época lá em Campos, quando o Peixotinho ainda promovia essas materializações. E, gente, foi fantástico o encontro com a Nina Peixotinho, ela falando, porque o Clarencio se materializa através de uma materialização luminosa. Todo aquele ambiente escuro, porque a luz danifica, queima o ectoplasma, e aí eles só colocam uma luz vermelha, porque a luz vermelha emite vibrações que não danificam o ectoplasma. A gente vai ver isso também no livro do Chico Xavier, do André Luiz, chamado, se não me engano, Desobsessão. E aí a gente vai encontrar o Clarencio se materializando com a roupa que ele vestia na idade, com o cajado. E ele bate o cajado, e os espíritos que lá estavam na época, Meimei e vários outros, prestaram reverência. Tamanha é a evolução desse espírito, e todo aquele ambiente se tornou luminoso. Clarencio estava procurando um lugar, isso lá já quase no final da Segunda Guerra Mundial, para que ele pudesse dar a comunicação. E assim foi, isso está registrado aí com diversas testemunhas que participaram no dia da materialização, e foi uma coisa assim muito emocionante. O ministro Clarencio, Sheila também estava lá. A gente fica imaginando só a presença de Sheila em alguns lugares que ela vai, quando há uma predisposição de um médium de efeito físico, e eu já tive oportunidade de participar de uma dessas reuniões, o ambiente fica tomado com o cheiro de rosas. Agora vocês imaginam lá o Clarencio, a Sheila e outros espíritos evoluídos que estavam ali resguardando aquela materialização. E aí então o André Luiz vem desenrolar esse mundo espiritual. Gente, é tanta informação que eu fico assim até perdido, porque são tantas coisas fantásticas. O desenho do nosso lar, por exemplo, né, ele obedece a um desenho de uma cidade aí, se eu não me engano, do século XVI da França. Quando a colônia Nosso Lar surgiu aqui no Rio de Janeiro, só tinha selvas. Vocês imaginem, no mundo espiritual, e era habitado por índios. E assim, houve uma certa dificuldade da espiritualidade em começar a projetar essas colônias espirituais.
devido àquele ambiente ainda muito denso. Porque se a gente for ver, o nosso lar é uma continuação do umbral mais ascendente. O umbral em nosso lar está ali quase que fronteiriço. E aí a gente pergunta, né? Primeiro deixa eu falar o que é um umbral. Uma vez uma amiga me perguntou, Felipe, o que eu vou dizer para o meu sobrinho de 14 anos o que é um umbral? Aí eu virei para ela e falei, fala para ele que é um lugar sem Wi-Fi. O garoto ficou apavorado, né? E aí a gente sabe que não é isso, né? A gente está brincando, mas é um lugar ainda de sofrimento, é um lugar de resgate, diria até que é um lugar de conscientização. E provavelmente todos nós que aqui estamos já passamos por lá diversas vezes. A gente não tem essa memória ainda guardada, mas com certeza o umbral não é uma novidade para nós. E muitos ainda para lá ainda voltarão. E a gente ainda vai revisitar essas regiões. Por isso é que eu faço muita amizade com o espírito evoluído. Quando eu vejo espírito e espírita evoluído, eu já fico logo amigo, porque eu já sei quem eu vou pedir quando eu chegar lá, né? A gente até brinca, né? Tem uns que vão para um umbral, tem outros que vão para o 2 brau, né? Que deve ser mais acima um pouquinho, deve ser um lugar mais melhorado. E aí, gente, a riqueza que o Chico nos passa depois da edição desse livro, por exemplo, a ministra veneranda, que a gente vai encontrar lá um personagem dentro da obra, que em 1943 tinha mais de 1 milhão de bônus horas. O que é bônus horas, né? Seria a moeda, né, digamos assim, qualitativa do trabalho prestado em prol da comunidade. E aí ela conseguiu angariar mais de 1 milhão de bônus horas, né? Então ela tem todo esse merecimento, não em moeda específica, né? Mas em trabalhos prestados. Crédito, né? É como se fosse numerar toda a bondade que ela projetou durante todo esse período na colônia espiritual. 1 milhão de bônus horas. Segundo o Geraldo Lemos, o Geraldinho conviveu muito tempo com o Chico, com 33 mil bônus horas se consegue comprar uma casa. E aí daria mais ou menos o período de 8 anos trabalhados nas colônias espirituais. Então, gente, não desanimem. Quem não entrou na minha casa, a minha vida, lá na próxima vida vai ter a casa própria. Não se preocupe com isso. Eu já estou pensando aqui que eu quero num lugarzinho bom, né? Não quero perto daquelas muralhas, não. Quero um lugarzinho, de preferência esquina, Madre Teresa de Calcutá, na outra o Chico. Né? Imagina uma coisa, Chico pedir açúcar ao Chico, né? Eu não sei se tem açúcar lá, não. Eu acho que eu não tenho, não. Ia dar muita confusão. Mas assim, gente, olha que coisa fantástica. A gente está brincando, mas a coisa é séria. E aí a gente vê que através, muita gente, muito espírita, né, ainda traz esse lado monetário muito arraigado, já preocupa logo, né? Ah, meu Deus, quantas bônus horas? Ah, já aqui já está trabalhando, pensando no bônus lá, quer dizer, não aprendeu nada, né? Que é trocar uma moeda por outra, né? Que na verdade a gente tem que se desmaterializar. E o que é pior, toda caridade, quando é por interesse, deixa de ser caridade, a gente vai deixar de receber, né? Não é em quantidade, é em qualidade, é a qualidade do trabalho que vale a pena. E aí cada um lá recebe de acordo com o trabalho que faz. E uma boa notícia para as professoras que estão assistindo o vídeo. As professoras, as que cuidam de criança, têm o bônus hora dobrado. Olha aí, estou quase entrando para a área já desde agora, né? Já preparando o perispírito para isso. Gente, uma médium, a sobrinha do Eurípides Barçanufo, ela recebeu um desenho, né, do que seria a cidade do nosso lar, Igorina, o nome dela. E ela recebeu através do espírito de Lúcio, que nada mais era do que Camille Flammarion, que nós conhecemos, que foi um indivíduo assim de uma inteligência assustadora. Se a gente for ler a biografia dele quando encarnado,
o potencial intelectual desse espírito espanta, porque ele conseguiu medir a distância de um planeta ao outro, elaborou teorias que até hoje são reconhecidas. E esse espírito então aparece para ela, dando o nome de Lúcia, e faz um desenho do que seria as colônias espirituais. O que ela faz? Guarda esses desenhos, porque ela ficou com vergonha daquilo, achou que fosse uma coisa muito surreal, né? E ficou com medo da publicação daquelas obras. E mais tarde o Chico liga para ela e fala com ela: Gorina, manda para mim. E Chico pede várias vezes a ela, de tanto ele insistir. O Chico lá em Uberaba sabia que ela tinha psicografado essa obra do Camille Flammarion. E aí então depois ela manda para o Chico e isso é publicado. E a gente vai encontrar no livro desenho da cidade espiritual. Lembra muito aquelas cidades de Dubai que são projetadas agora e as cidades da França no século XVI. São muito idênticos desenhos e foi baseado nisso. E aí a gente estava falando aqui da ministra veneranda. Gente, a ministra veneranda, para quem conhece a história, foi a rainha Isabel de Aragão, a rainha de Castela, a rainha portuguesa que vai depois para a Espanha. E Isabel de Aragão foi considerada a rainha santa. Tem uma passagem dela com Dom Dinis, que era o seu esposo, rei da época. Ela pegava as moedas e distribuía, o povo estava passando fome. E ele, uma postura muito autoritária de um rei, ficou sabendo que ela estava fazendo aquilo. E então arma uma situação para pegá-la em flagrante ali, distribuindo aquelas moedas. E ela escondia atrás do vestido, né, na barra dos vestidos, as moedas para serem doadas aos pobres, aos necessitados da época. E ele então cerca ela e pergunta: o que levas aí? Aí ela diz que estava visitando os necessitados e que não era nada demais. O que tens aí? E ela diz: apenas rosas. E ele então pede para que ela mostre o que estava ali escondido. E ela então, muito sem graça, né? Havia sido descoberta, levanta aqueles panos todos e, para surpresa dela, várias rosas caem no chão. E aí ela ficou sendo conhecida como a rainha santa, a santa dos povos ibéricos na época, na Espanha. Então, gente, esse livro realmente é um convite à reflexão, é um convite à análise do nosso propósito na vida. A gente vai ver situações muito singulares, por exemplo, de um capítulo que eu achei muito interessante. O espírito lá já fica noivo e reencarna depois para encontrar a sua amada aqui. Olha que coisa boa. Quem está encalhado, quem ainda não arranjou, pode ser que ela esteja reencarnando agora. Então não desanimem, né? A sua alma pode estar vindo ao seu encontro, a sua amada ou o seu amado pode estar ainda lá na colônia espiritual, chegando ainda para te encontrar. Como diz o ditado, não existe panela sem tampa, né? Não percam a esperança. E o André Luiz também nos mostra uma situação muito curiosa, até ele se espanta na época, quando ele chega em determinado lar, que ele foi levado por Tobias para visitar determinada pessoa. Ao chegar lá, ele encontra um marido, uma senhora e as duas ex-esposas dele, convivendo tudo na mesma casa. Olha a situação. E aí, gente, sabe o que acontece? Não vou falar para vocês. Vocês vão ter que ler o livro. Olha que maldade, não vou dar esse spoiler, né? O cara já ficou aqui se coçando, né? E aí a gente vai encontrar, nem vou dizer o capítulo que tá, para que vocês possam ler o livro inteiro. E aí é muito curioso, esses encontros que acontecem, esses reencontros que acontecem no mundo espiritual. Num dos capítulos que lemos recentemente, o André Luiz encontra, né, em determinado trabalho, lá nas câmaras, ele encontra
um daqueles que o pai dele, como credor, levou à miséria. Ele não conseguiu pagar a dívida. E aí então o pai do André Luiz manda executar a dívida, manda pegar tudo aquilo que eles tinham, que era, se eu não me engano, Silveira, e ele então é tomado de uma miséria muito grande com as filhas, até o piano foi tirado da casa do Silveira, e ele ficou numa situação de dificuldade muito grande. E o André Luiz, de uma certa forma, incentivou o pai a tomar aquela atitude, já que ele tem que pagar. E aí o André Luiz reencontra com ele no mundo espiritual. Logo assim que ele começa a se descobrir como espírito imortal, começa a trabalhar, a espiritualidade lhe dá essa oportunidade desse reencontro, a fim de que ele tire de dentro dele toda aquela mágoa, toda aquela tristeza do passado, em virtude das atitudes tomadas. Olha que coisa fantástica. E aí então o André Luiz encontra o Silveira, que o abraça, perdoa e o recebe numa situação de fraternidade muito grande. Eu tive a grata surpresa uma vez, quando eu morava em Santa Teresa, estava indo para uma aula, e aí quando eu estava passando em frente a um casarão que tem lá, eu vi uma movimentação. Falei, lá é muito comum a gente ter vários tipos de filmagens. Aquela não foi a única, já tinha encontrado várias, até pelo lugar. Tem um banco de dados de moradores, todo de artistas e protagonistas e figurantes. Então, a gente tem acesso a tudo isso lá em Santa Teresa. Tem aquele museu ali em cima que eu adoro também, né? Como é que é o nome? Esqueci. Laurinda, tem vários. Não. Que é um casarão, tem shows ao vivo. Agora, por causa da pandemia, óbvio que não, né? Porque eu tinha minha sobrinha mais velha morava em Santa Teresa, então a gente frequentava aquilo lá. Vila Lobos chegou a tocar lá. Ele morou lá. É muito interessante. Chiquinho Gonzaga. E aí eu estava passando assim, despretensiosamente, vi aquela confusão, aquela movimentação e parei para assistir. Era uma das cenas do livro Nosso Lar, que estava sendo filmado lá. Justamente a última cena em que o André Luiz vai visitar a sua esposa, e aí, ao chegar na casa que era dele, ele percebe que ela já havia desposado um outro homem, e ele então é cometido daquele baque, né? Porque a gente então acha que é proprietário um do outro, que isso não vai acontecer com ninguém. Então, eu já estou preparando o coração de vocês, tá? Então, assim, nós estamos suscetíveis a isso. Como diz o ditado, viúva é quem vai, não é quem fica, né? Pois é. E aí ele foi chamado a tomar uma atitude. Ou ele virava um obsessor daquele provável invasor da sua casa e do seu lar, ou ele tomava uma atitude de espírito mais evoluído. Veio aquela emoção muito grande, ele chegou a ter dúvidas sobre a atitude a ser tomada, e aí então resolve ajudar o marido da sua ex-esposa, né? E aí então coloca lá elementos na água e ele no dia seguinte melhora. Então assim, é um livro cheio de novidades, é um livro com muita coisa interessante, e caso vocês queiram, a gente vai deixar um link lá do estudo para que vocês possam participar conosco aí dessas descobertas que a gente está fazendo sobre o livro Nosso Lar. No dia que nós convidamos o Geraldinho para falar para a gente sobre essa obra, foi uma coisa muito fantástica. Deu mais de 70 pessoas no encontro virtual. Então, assim, foi muito bacana. Agora a gente não está com essa quantidade toda, não. E a gente também não está muito ligando para a quantidade, né? A gente procura manter um nível de esclarecimento do que é falado muito grande. E todos se sintam convidados a conhecer o que nos aguarda no mundo espiritual. Eu sempre brinco que quando terminar a obra, o pessoal lá vai desencarnar com uma tranquilidade, já sabe até o que é para falar quando chegar lá no mundo espiritual, quando for recolhido. Se for para um umbral, corre. Se chegar no mundo espiritual lá no Nosso Lar, se for direto, né, que são algumas exceções, acordou,
não diz aonde eu estou, diz logo o que eu tenho para fazer. E é assim, meus irmãos, que eu deixo a vocês esses dados aí, que na internet tem muita coisa sobre esse material. Quem quiser só dar uma mergulhada, tem o Geraldo Lemos, tem outros autores e pessoas que conviveram com o Chico, que trazem muito dessas informações para todos nós. Que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar junto, mesmo estando longe. Um abraço a todos. Bom, com gratidão, né, que agradeço ao Felipe, que é sempre uma delícia, né? Aqui na descrição do vídeo vocês vão poder acessar o estudo que ele está falando em relação ao nosso lar. Quem quiser participar vai ter informações de horário que funcionam, né? Que também é virtual, né? Não esquecendo que sempre de dizer, né, para vocês curtirem, assinarem o nosso canal do grupo de estudos espíritas Legionários da Luz, né? Tem aqui a teclinha de compartilhar, vocês podem compartilhar essa e as demais palestras de outros irmãos que estão sempre disponíveis aqui no canal, que é sempre uma palavra, um aprendizado novo que a gente tem, como eu tive, né, como todos temos, né, apesar de ele ter falado que eu fiquei curioso, mais ou menos, porque como a gente já teve talvez centenas de reencarnações passadas, então não necessariamente eu fui esposo de alguém, eu fui esposa de alguém, né? Então, quer dizer, a gente tem um monte de agregado aí para trás, né? Que a gente provavelmente, quando desencarnar, dependendo do merecimento, vai reencontrar novamente, né? E também não posso esquecer de sempre fazer o pedido, né? Que nossa casa, por causa da pandemia, continua fechada, infelizmente, para o nosso encontro querido das segundas-feiras, mas continuamos com outros trabalhos, né? O receituário do Dr. Milton funciona às terças-feiras, o atendimento fraterno às quartas, e precisamos de apoio, né, para manter essa estrutura de pé e funcionando, né? Então, estamos recolhendo doações, né, de roupas, né, sempre em bom estado, para um futuro bazar que vamos realizar, para que possamos dar continuidade a esse trabalho que tanto nos apraz, né, e ajuda tanta gente, né? E agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de estar aqui, né, de fazer esse trabalho que eu gosto muito, né, e orgulho de poder estar ajudando dessa forma e levar junto aos nossos irmãos palestrantes tantas e caríssimas informações e aprendizados a vocês, né? Então, gratidão a todos, obrigado, fiquem bem, tenham fé, resiliência e até a próxima, se Deus quiser.